Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Oi pessoal, tudo bem com vocês? A dica de livro dessa semana vai ser bem icônica. O livro que eu vou indicar dessa vez, ele não é nem bem um clássico, nem bem um livro contemporâneo. Ele não é totalmente um clássico porque ele não é muito antigo. Ele foi lançado na metade do século passado. Só que, ao mesmo tempo, a importância que ele tomou, principalmente para nós aqui na América Latina, foi muito grande. Ele chegou a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura e foi a partir dele, principalmente, que o autor desse livro se tornou muito famoso. Quem já leu esse livro provavelmente já sabe qual é pela frase que eu li ali no início, porque aquela frase ela não é da contracapa, ela é a primeira frase do livro. Constantemente em resenhas e coisas essa frase é citada, então é uma frase bastante ligada a esse livro. Este livro é... Tcharam! 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Mesmo que você não tenha lido esse livro, provavelmente você já ouviu falar nele, porque ele é um livro que se tornou muito famoso, principalmente aqui na América Latina. Também resolvi falar desse livro agora, porque esse ano, em 2017, completa 50 anos desde que esse livro foi lançado. Do que trata esse livro? Ele trata principalmente de uma família, e tudo que gira em torno dela. São 7 gerações de uma mesma família. E apesar dessas gerações mudarem, tu vai percebendo no decorrer da leitura que eles têm características diferentes e semelhantes ao mesmo tempo. E uma característica muito forte dessa família é a solidão. Eles vivem numa casa, numa cidade, enfim, e sempre tem muita gente, eles sempre recebem visitantes, tá sempre acontecendo muitas coisas e tem muitas pessoas. Mas eles são extremamente solitários. Uma característica em comum que eu considero em todas as gerações, em todos os personagens dessa família, é justamente a solidão. Eles podem estar rodeados de muitas pessoas, mas eles continuam com aquela coisa da solidão muito forte dentro deles. Inclusive, acho que foi por isso que o Gabriel Garcia Marques deu o nome desse livro de 100 Anos de Solidão. Isso aparece de uma forma muito sutil, mas se tu prestar bem atenção, tu vai percebendo essa solidão intrínseca na família dos Buendia, que é a família principal desse livro. Como é que começa essa história? Começa com a primeira geração da família, que são a Úrsula e o José Arcádio. E eles são primos, eles se casam. José Arcádio está fugindo do fantasma de um velho inimigo dele, que é o Prudêncio Aguilar. E ele resolve então que ele vai sair por uma viagem à procura da saída para o mar. Vai acompanhado de várias outras famílias. E eles ficam 26 meses nessa viagem, mas eles não encontram a saída para o mar. Então eles resolvem fixar moradia num lugar onde eles fundam a cidade de Macondo. Ela inicia como uma cidade recém-fundada, só com jovens, onde ninguém ainda tinha morrido. E ela vai se transformando muito no decorrer desses mais de 100 anos. E vai meio que se degradando, se transformando junto com os seus habitantes. E daí lá começa a formação da família dos Buendia. Uma característica muito forte nesse livro é a repetição de nomes. Os nomes de Arcádio e Aureliano se repetem em muitas gerações. Então é uma leitura que tu tem que ter bastante atenção para não confundir as gerações e os personagens, porque apesar de eles terem os mesmos nomes, tem pequenas diferenciações, mas são bem sutis. O Garcia Marques, ele escreve de uma maneira muito clara. Vai do leitor também se concentrar naquilo e acompanhar, né, essas diferentes gerações com nomes parecidos. 2 dicas muito importantes para a leitura desse livro. Primeira, é importante que a edição que você vai ler tenha uma árvore genealógica assim, que vai mostrando as diferentes gerações, ó, quem é filho de quem é irmão de quem. E daí ajuda muito a não se confundir na hora da leitura. A outra dica é ler ele continuamente. Não que tenha que ler com pressa, não é isso. Mas não fazer pausas grandes, entende? Tipo assim, eu comecei a ler esse livro e eu não lia, por exemplo, todo dia. Eu acho que nem toda semana. Isso não é bom, porque tu vai se perdendo na história. Daí eu parei mais ou menos na metade e pensei, não, eu não vou parar porque eu já tô meio perdida. E uma outra hora eu leio esse livro de novo. Daí aconteceu de eu ter que fazer uma resenha sobre ele. Eu peguei da onde eu tinha parado, eu mais ou menos lembrava, e continuei e li ele continuamente. Nossa, foi outra leitura, gente. Outros 500, assim, ó. Porque daí tu pega o embalo e vai, assim, nossa, daí é muito legal de ler, sabe? O Garcia Marques tem uma característica
também de as frases serem muito poéticas. E esse livro é muito metafórico. Essa é uma coisa muito simples, mas se tu for parar pra pensar naquilo que ele falou, é uma metáfora que serve pra muitas outras coisas. Eu vou ler um trechinho pra vocês terem uma ideia de como é essa forma poética e tal com que ele escreve. O prefeito, pressionado por Dom Bruno Crespi, explicou através de um decreto que o cinema era uma máquina de ilusão, que não merecia as explosões passionais do público. Diante da desalentadora explicação, muitos concluíram que tinham sido vítimas de um novo e aparatoso negócio de cigano e decidiram não regressar ao cinema, considerando que já tinham o suficiente com suas próprias penas para chorar por fingidas desventuras de seres imaginários. Outra coisa importante de falar desse livro é que ele inaugurou um novo gênero na literatura, que é o realismo mágico. Por quê? Porque apesar dele tratar de coisas reais, assim, que podem acontecer, ao mesmo tempo ele insere alguns acontecimentos mágicos, assim, meio absurdos que não poderiam acontecer na vida real, mas que acontecem no livro. Sei lá, pessoas que saem voando, uma cidade que passa anos sem dormir por causa da doença, da insônia. Só que assim, apesar de ele apresentar às vezes essas coisas meio absurdas, os leitores costumam não ficar muito chocados com aquilo que ele escreve, que é meio diferente, assim, porque ele usa uma técnica que ele diz que ele aprendeu com a avó dele, que é contar essas coisas com naturalidade, como se não fosse nada demais, e também com um nível de detalhamento muito grande. E mesmo as coisas fantásticas, elas são tão detalhadas que tu reage àquilo naturalmente, apesar de ser uma coisa fantástica, meio absurda, assim. Algumas características interessantes que se identificam então com essa história da América Latina é a presença de liberais e conservadores que entram em guerra, que tem muita semelhança com a nossa direita e esquerda política. Outra coisa é a fundação da Companhia Bananeira na cidade. A cidade se transforma muito depois da fundação dessa companhia, o que mostra, de certa forma, como o capitalismo transforma muito as sociedades. Essas cidades pequenas e as cidades de interior vão mudando muito por causa da chegada disso. Também apresenta, de certa forma, os prós e contras do capitalismo. Então é bem interessante nesse sentido também. Então, pessoal, acho que era isso. Eu super recomendo esse livro. Ele não é um livro entediante, muito antes pelo contrário, acontecem muitas coisas, tá sempre acontecendo alguma coisa, e é considerado um clássico da literatura latino-americana. Para sua formação como leitor ou leitora, ele é um livro bem importante, assim, eu diria quase essencial. Se você já leu esse livro, comenta ali embaixo, diz se você gostou, como é que foi essa experiência. Se foi muito confuso esse negócio das várias direções, nomes semelhantes, ou se você se deu bem nessa missão. Se você gostou do vídeo, dá um like ali embaixo, assiste os outros vídeos do canal. As minhas outras dicas de livro também são bem legais. Acho que era isso. Fico aqui com meu amigo Garcia Marques, querido. Até a próxima semana. Tchau.